Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma prestação de contas aqui dos FOFs. Eu sou o Pedro Fiorentino, representando a Empiricus Asset, e trago aqui comigo, como de costume, a equipe da Empiricus Research, a Laís Costa e o Alexandre Alvarenga. Bom, pessoal, vamos falar sobre um pouquinho sobre o mês de outubro. Como estamos gravando aqui na segunda semana do mês de novembro, a gente já tem algumas atualizações para trazer para vocês sobre o mercado, mas voltando a outubro, de forma geral, né, a gente viu a Bolsa Brasileira começando a subir aqui, inclusive o Ibovespa subiu 2,26% no mês, o CDI, né, aquele cavalo de corrida, batendo 1,28% ao mês, e lá fora a gente viu que era mais assim, né? Quando eu tô gravando aqui, eu costumo sempre repetir: recorde histórico, recorde histórico. Outubro também foi assim, a gente tem atualizações para falar de novembro, já não tá tão eufórico lá fora, mas em outubro S&P 500 subiu 2,26% preço em dólar, e a Nasdaq subiu 4,69%, assim, uma porrada para cima, impulsionada novamente pelas Big Techs, né? A gente teve um pouquinho mais de grandes novidades aqui no Brasil, principalmente na reta final de outubro, e apesar de outubro ter sido um mês enorme, quem me dera ele tivesse tido a primeira semana de novembro também, né? Foi muito boa. Mas com esse panorama geral, Laís, o que a gente tem aqui para dizer sobre tudo isso que aconteceu? Oi, Pedro, tudo bom? Obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui de volta, mais esse mês. Bem, eu vou me ater um pouco mais, os dados mais recentes, né, que a gente viu de cenário, para trazer essa atualização aqui mais na ponta. Basicamente, nas últimas 2 semanas, né, a gente teve reuniões do Banco Central, a gente teve novas leituras de IPCA aqui. Nos Estados Unidos, essas leituras de dados ainda estão comprometidas, né, apesar da gente estar gravando aqui já com o desfecho do shutdown já resolvido, mas a gente ainda tem uma lista enorme de dados macroeconômicos que não foram divulgados, né? Então, essa agenda prejudicada ainda lá nessa questão de dados. Mas, basicamente, se a gente passar de lá fora para aqui dentro primeiro, houve o corte de 25 do Fed, como era esperado. O comunicado trouxe um tom mais rock, muito porque houve 2 votos dissidentes. Um era esperado, do Myron, que é indicado do presidente Trump, e que a gente já viu, já sabe que ele tem esse tom mais dove, na verdade, ou seja, mais pró corte de riscos, corte de juros. Então, ele votou por um corte maior de 50, mas o tom foi rock porque o outro dissidente, que não era esperado, ele votou pela manutenção. E as falas dos últimos dias dos outros presidentes, dos outros governadores, vieram mais também no tom rock, no sentido de, olha, de fato não é garantido que a gente vai ter mais um corte ainda esse ano, as coisas estão como, né, o presidente Powell falou, é como você estivesse dirigindo sob neblina, né, você reduz a velocidade. Então, a gente está vendo esse movimento dos diretores do Fed tentando reduzir as expectativas dessa continuação de corte de juros lá fora. Dito isso, a gente ainda continua vendo esse corte em dezembro, porque os dados de mercado de trabalho, principalmente, que são um dos 2 mandatos do Fed, né, mercado de trabalho e inflação, essa parte do mercado de trabalho, que tem sido o mais relevante para as decisões do Federal Reserve, eles devem continuar mostrando enfraquecimento do mercado de trabalho americano. Então, a gente ainda vê um corte de 25 em dezembro, a gente ainda acredita num cenário de dólar mais fraco, e aí a gente, falando de dólar aqui, dólar DXY, aquela força do dólar contra moedas desenvolvidas, claro que isso afeta também em relação a todas as moedas de forma global, mas não especificamente aqui falando só em relação ao real, mas essa sensação de dólar mais fraco, a gente continua e acha que esse ativo deve continuar performando mal ali nos próximos meses. Quando a gente passa aqui para o Brasil, o nosso Banco Central aqui manteve em 15% a Selic, amplamente esperado também. O tom muito neutro na reunião. Eu costumo dizer aqui que
o Banco Central tem atuado como aquele bom juiz de futebol, que começa o jogo, termina o jogo, você não sabe qual que é o nome do juiz, você não sabe quem foi que apitou, aquele cara que é invisível, então ele consegue aplicar de forma correta a regra, mas ele não tira para si o protagonismo, que é o melhor dos mundos, né, quando você pensa num Banco Central, porque você não quer alguém interferindo ali de forma sistemática no mercado, né? Então, ele tem tomado essa postura, reduziu praticamente, né, ao mínimo ali as mudanças no comunicado. Ele trouxe um pouquinho de, né, ele reconheceu que houve uma melhora, um pouco, né, alguma melhora ali na inflação. Ele cita alguma coisinha também de atividade, mas tudo muito em linha com o esperado, e ele trouxe a projeção para o horizonte relevante de política monetária, que é o segundo trimestre de 2027, que houve a mudança, né, do primeiro para o segundo agora, muito em linha também com o que o mercado tinha, né? Lembrando que antes da reunião do Banco Central, o Banco Central coleta, né, de todos os agentes de mercado que participam do relatório Focus, o que eles chamam de questionário pré-Copom. Então, você coloca as suas estimativas, então ele sabe onde o mercado acha que vai essa inflação nesse horizonte relevante. E ele cravou em cima disso. O que aconteceu, na verdade, nessa semana, que deu um tom um pouco mais dove, é porque na ata, né, ele fala que na projeção do horizonte relevante, que seria os 3,2% no segundo trimestre de 27, ele já estava considerando também os impactos de aumento da demanda agregada, né, na parte referente à redução do IR, né, do imposto de renda para a pessoa física, que é a nova política que nós vamos ter a partir do ano que vem. Então, essa incorporação, né, desse cenário que o mercado não esperava, não está na conta dos economistas de mercado, deu um tom um pouco mais dove no sentido, olha, ele já está incorporando algo que seria mais inflacionário e ainda assim está vendo o mesmo número inflacionário que o restante do mercado, ou seja, o modelo dele aponta para uma inflação menor do que o mercado tem hoje. E como o mercado está ávido para ver quando que vai vir essa flexibilização, à medida que, de fato, você vai vendo que vai se exaurindo ali o tempo dessa Selic parada, isso foi visto com um tom mais dove, né? Algo que indique provavelmente uma probabilidade maior de corte de juros em janeiro. O presidente Galípolo, após o período de silêncio, ele foi bem mais enfático, dizendo que não é muito isso, né? Tentou tirar um pouco esse viés dove que foi dado através dessa leitura sobre a incorporação do IR nas projeções do BC, mas o fato é que hoje o cenário base seria desse corte em janeiro de 25. Tem bastante gente que argumenta também para 50, se você for olhar, né? O Ilan começou lá atrás em 25, mas os outros todos cortes tinham começado com 50, então seria bem razoável, né? Se a gente começasse também com 50, ainda que fosse em janeiro. É um pouco do que a gente está vendo aqui, né? Essa discussão cada vez mais quente sobre corte de juros. A inflação recente, o último dado de inflação saiu essa semana também, muito melhor do que o esperado, né? Na parte qualitativa, ainda há serviços intensivos de mão de obra incomodando um pouco, mas também muito em linha com essa atividade forte que sempre tem surpreendido já há bastante tempo aqui. Então, o cenário, em suma, no Brasil mais benigno, inflação mais baixa, queda de juros se aproximando, possivelmente uma queda de juros até mais acelerada. Se o BC deixar de janeiro para março, para a pessoa física, que acho que não muda tanto, né, o cenário, não deveria mudar muito sua cabeça de alocação, porque tudo isso, vetores muito mais pró-risco que a gente tem visto nessas últimas semanas, e não por acaso, né, a gente tem visto essas performances dos índices brasileiros tão melhores, inclusive, do que o global, né. O mês passado foi um mês muito bom para a Bolsa, a gente está vendo os últimos dias lá fora não tão bons, né, uma performance de Nasdaq, principalmente agora mais recente, bastante negativa, e ainda assim o Brasil segurando as pontas, né, a gente voltou a ter uns fechamentos abaixo, né, no negativo, mas assim, no comparativo com lá fora, você vê que o mercado brasileiro está performando super bem, e isso também tem se retratado aqui nas nossas carteiras, né? Perfeito. E, Ale, com essas notícias de mercado que me parecem muito otimistas aqui para o final de ano, o que as nossas pesquisas nos dizem? O que os nossos gestores estão achando de tudo isso? Vamos lá. Então, para lembrar o pessoal aí, primeiramente, né, olá a todos, agradeço também o convite.
E para lembrar o pessoal, a gente faz aquela pesquisa com os gestores de multimercados, ações e crédito, né? E a gente traz todos os meses aí os principais destaques de cada uma. Aqui no lado dos multimercados, né? Pedir pro pessoal colocar na tela aí o heatmap. A gente vê que o Kit Brasil, né? Aquelas posições aplicadas em juros, comprado em real e comprado em bolsa, permanecem. Teve um aumento marginal ali nas posições, principalmente em juros em bolsa, enquanto no lado da moeda teve uma redução marginal em relação às posições dos meses anteriores. A gente, no tema desse mês para os multimercados, a gente perguntou sobre eleições, né? Claro que ainda está bastante longe, né? Acho que 12 meses para frente aí, mas a gente quis saber se isso já está sendo refletido nos preços de mercado e também nas carteiras dos gestores já hoje, né? Perguntando agora. De acordo com a opinião dos gestores, claro. Pelo que a gente viu nos resultados, né, as eleições de 26 ainda estão parcialmente precificadas no que a gente vê nos mercados hoje, e nas carteiras a gente vê pouca exposição ligada ao tema. E a maioria dos gestores vê esse tema ganhando mais relevância no começo do ano que vem, que é quando a gente vai começar a ver pesquisas mais consistentes, né? Acho que cada vez mais que vai se aproximando, isso vai ficando até mais próximo da realidade, né? O mais próximo possível de acordo com a pesquisa eleitoral. E a gente vê que o consenso de mercado hoje ainda é para um cenário indefinido, então não tem probabilidades muito grandes para um lado ou para outro aí do espectro político. No lado do crédito, mostrando aqui principalmente a alocação de carrego, duration, né, também por classe de ativo, a gente vê que o principal destaque foi essa virada de mão na alocação em debêntures incentivadas, né, que antes estava mais para o lado sobrealocado e agora fica no subalocado. Esse movimento reflete principalmente essa piora na relação de risco-retorno da classe, né, que teve um fechamento intenso aí nos últimos meses. A gente perguntou no lado para os gestores de crédito sobre os riscos mais importantes que os gestores estão monitorando que se relacionam ao desempenho dos fundos de crédito para os próximos 6 a 12 meses. E aí as duas alternativas mais selecionadas aqui na pesquisa dizem respeito a esse possível fluxo de resgate nos fundos de crédito, tanto tradicional quanto incentivados, indexados ao CDI. Então todos esses com esse indexador no CDI. E a terceira alternativa mais votada é esse risco de um possível aumento nas recuperações judiciais de empresas que fica cada vez mais relevante conforme esse custo de refinanciamento das empresas permanece alto, né? Que é esse juro alto que ainda está nesse patamar de 15%, mas como a gente falou, isso aí pode mudar já no início do ano que vem, né? Muito da expectativa do mercado está ali para as reuniões de janeiro ou março do Copom para começar o ciclo de queda. E no lado dos gestores de ações, dentre os temas que a gente perguntou, nesse mês a gente quis saber um pouquinho sobre a opinião deles em relação ao tema de tecnologia e inteligência artificial, que tem sido muito discutido em mercado, né? Acho que as empresas de tecnologia americana têm tido resultados muito robustos, que muito disso tem puxado os índices lá fora para terem retornos tão bons, né? Esse ano aí. E a gente perguntou sobre a expectativa deles para essas classes, né? Tecnologia em relação à continuidade desse investimento grande, né? Esse capex muito grande que eles estão fazendo, né? As empresas estão fazendo nesse segmento, e a conversão desse capex em resultado, né? Ou seja, o retorno desse capex para o acionista e para a empresa, né? E apesar de ainda continuar uma expectativa grande de continuidade desse investimento, ainda tem muita dúvida em relação a esse retorno, né? O que tem sido muito um tema de uma possibilidade, talvez até de estarmos vendo uma bolha, né? Sinais de bolha incipientes aí relacionados a esse tema. Então, o mercado tem ficado atento a isso, né? Como eu falei, é o que tem puxado muito os índices para cima, mas acho que e tem muita gente alocado nesse tema também, então até se tiver algum movimento contrário, né, para essa classe, isso pode afetar muita gente. Então é um tema que muita gente está monitorando, alguns já têm feito proteções relacionadas a esse sentido, e a gente também está monitorando aqui.
Acho que no geral é isso. Sobre esse tema em específico, né, a Empiricus Asset também tem outros fundos que também alocam em tecnologia e a gente também permanece atento a esse movimento, né. Ficou muito em tona, é bolha ou não é bolha, nas últimas 2 semanas aqui de novembro. Então, inclusive, a gente faz assim, aquela alocação mais arrojada em empresas que eram menores, a gente já olha com mais atenção, faz um fluxo para mais Mag 7, né, algo com mais segurança. Então, só para trazer um pouco de insight do lado da Asset, a gente ainda não enxerga, mas a gente fala assim, será? Então a gente olha com mais atenção, reforçando o que os outros gestores também estão vendo no mercado, tá, Lê? E agora, falando de resultados de fato, pessoal, vamos falar um pouquinho diante de tudo isso, como que foram os nossos fundos. Começando pelo Melhores Fundos Multi-Estratégia, com 0,49% de rendimento no mês de outubro. Nosso principal cavalo que levou ele aqui foi o Dynamo Cougar, dando 3,32% de resultado no mês, né? Logo depois a gente tem o IB1, a Long Short, que vale como um destaque positivo aqui, dando 2,61%. E aqui vai ter um nome que vai se repetir em muitas carteiras como um detrator, que foi a nossa parcela em alternativos, e aqui eu digo diretamente os nossos ativos em criptomoeda, né? O CRPT11, ele teve um desempenho negativo de 7,31%, né? Muito ancorado na questão que a gente está falando de tecnologia aqui, as criptos sofreram um pouco em outubro, sofreram com mais força, elas deram uma recuperada no comecinho de novembro, e acho que hoje, no momento da gravação, a gente já olha que elas estão sofrendo um pouco mais, tá? Então, a gente vê que todos os ativos que estão alocados aqui nessa classe vão sofrer um pouquinho mais, né? Vão ter um pouquinho mais de sangria nesse sentido. Um outro detrator relevante dentro do Melhores Fundos Multi-Estratégia foi o Giant Zarathustra, com um resultado de menos 2,22%. Seguindo aqui, o Melhores Fundos Conservador, a gente tem 1,16% aqui de alta no mês, principalmente impulsionado pelo Root, né? Dando 1,46% no mês. Como um detrator, vale falar que a estratégia do Algmin Namari ficou um pouco para trás, menos 3,97% no mês. Melhores fundos multimercados, 0,79% de resultado, impulsionado aqui pelo Ibiúna Long Short, e Kinea Zeus, com 2,57% Kinea Zeus aqui dentro do mês. Seguindo agora para as nossas classes de previdência, inclusive, gente, chegando o mês de dezembro, depois a gente vai falar até mais um pouquinho, mas pensem na previdência, tá chegando na hora de fazer o seu aporte aqui. Começando pela nossa Super Prev, dando 0,51% de resultado, e aqui vale um disclaimer importante, né? A gente tem alguns veículos de Super Previdência aqui. Super Prev 1, Super Prev 2 e Nova Super Prev. Todos eles a gente sempre mantém muita atenção, mas sobre o Super Prev 1 e o Super Prev 2, que tem a mesma alocação teórica, o Super Prev 1 ele é um fundo muito maior do que o Super Prev 2. E a gente tem uma parcela de alternativos dentro dele, tá? Aqui eu estou falando do CRPT11. Significa que a gente, para fazer a aderência, a gente consegue fazer muito mais rápido no SP2 do que no SP1. E hoje existe uma sobrealocação de CRPT11 dentro do SP1, né, na nossa parcela de alocação em criptomoedas. Isso fez uma diferença no mês. Então o SP1 está com 0,51% e o SP2 com 0,82%. Estamos convergindo para que elas voltem a ter exatamente as mesmas carteiras, então elas vão ter exatamente os mesmos rendimentos, mas pelo tamanho do SP1, isso vai demorar um pouco mais. A gente prevê aí que até o final de janeiro a gente deve estar com elas equilibradas, mas é claro que a gente vai fazendo isso ao longo de todos os dias, tá bom? Continuando, o Nova Super Prev aqui está com 0,73% de resultado, impulsionado pelo Kinea Zeus e o Tarpon GT institucional. Um detrator do Nova Prev, além da parcela de alternativos, foi o Brasil Capital Prev, que teve menos 1,69% no mês. O Super Previdência Ações, praticamente no 0 a 0, menos 0,03 aqui, com um grande impulsor no Tarpon GT, e o detrator Brasil Capital Prev também, né? O Brasil Capital Prev foi um detrator incomum nas nossas carteiras de ações aqui. O Arrojado com 0,36% de resultado no mês,
com os mesmos destaques do Superprev Ações, e o Superprevidência Multimercado, com 0,67% de resultado, impulsionado pelo Capital K10, com 1,62% no mês, e o Legacy Capital com 1,30%. O detrator, o Mar Absoluto, com menos 0,85% no mês. E também gostaria de destacar uma carteira aqui, que é a nossa carteira do FOF Global. Essa carteira é muito interessante, eu vou até passar a bola para a Laís já assim que eu falar dos resultados, porque é uma carteira que mostra como que está sendo uma estratégia acertada, mas que tem, assim, quase que um paradoxo com o resultado, mas é para aquele investidor que não está tão atento no que ela está refletindo de fato. No mês ela teve 1,54% no mês, no ano ela está com menos 3,27%, mas tem uma pegadinha aí falando de dólar, né, Laís? Essa carteira é um dos veículos aqui que eu acho que talvez a gente fale menos, mas que seja extremamente poderoso, né, para o investidor. Por que ele está negativo no ano, né, como você mencionou? O dólar, ele está menos 13%, né? A variação spot do dólar em relação ao real tá por volta de menos 13%, né, hoje. E a carteira tá dando menos 3%, ou seja, a carteira está dando dólar mais 10% no ano, né? Então, o investidor que opta por colocar parte do seu patrimônio em dólar, sem investir esse dólar, usar esse dólar apenas como um hedge da carteira, tá tudo certo, funciona como hedge, a gente gosta dessa estratégia também e a gente acha que o investidor tem que ter. Mas quando você pega esse percentual do dólar e você investe numa carteira que tem variação cambial, como o Melhores Fundos Global, o alfa que você gera é muito relevante. Então, imagina, se você tivesse hoje na sua carteira, em vez de menos 3%, menos 13%, né? Então, a alocação dentro do global é uma alocação que tem surpreendido, inclusive, a gente. Né? Quando ela foi formada, essa carteira, o ideal dela era que ela desse dólar mais 5% ao ano. Esse foi o target que a gente olhou. Quando você olha desde o início, essa carteira supera esse target. Ela tem um nível de consistência muito grande. Então, para o investidor pessoa física que quer uma alocação no exterior, a gente sempre fala, olha, você deve ter algo em torno de 20% a 30%. A moeda forte, ela vai te proteger em vários momentos. Você tem uma proteção de inflação implícita, você tem uma proteção implícita contra eventos globais, né, geopolíticos, enfim, são vários fatores que fazem com que a gente tenha bastante convicção que você deveria ter entre 20% e 30% da sua carteira em dólar. E aí, quando você pega isso e coloca num fundo que tem, de fato, gerado alfa consistentemente, o ganho exponencial disso ao longo do tempo é muito interessante para a pessoa física. Então, acho que vale bastante esse destaque aqui, Pedro, porque essa carteira, ela roda muito bem, ela tem um nível... E não é bolsa, tá? Não é só bolsa. Isso é outro ponto importante. Porque às vezes o investidor pensa, beleza, eu vou mandar meu dinheiro lá para fora, eu vou comprar as Mag 7s. Não é essa alocação que tá lá. Vale super a pena. Quem é aqui também assinante, né, do Melhores Fundos, dá uma olhadinha na área o que comprar. A gente mostra toda a carteira. Você tem alocação super diversificada. Última reformulação da carteira, dos pesos estratégicos, a gente fez baseado no que a gente chama de risk parity, né? Ou seja, paridade de risco. Então, a gente olha quanto que cada classe contribui com risco, né, para aquele portfólio e deixa esse risco de maneira igual. Isso faz com que a parte de bolsa, inclusive, seja um percentual bastante pequeno, se você fosse pensar, quando geralmente o investidor olha para fora, já vai muito mais para a bolsa. Então, assim, o risco não é majoritariamente de bolsa. A gente faz essa conta para que esse risco seja equilibrado. Você tem uma diversificação global muito interessante e os retornos ali consistentes em janelas móveis tem nos deixado cada vez mais animados de que essa carteira está no posicionamento correto. Então, acho que vale enfatizar isso aqui, porque é uma opção muito interessante para o investidor aqui. Por enquanto, ele é público qualificado, né? Porque é uma carteira 100% global, mas isso é uma outra coisa que eventualmente a gente também pretende tentar fazer uma mudança, né, Pedro?
Perfeitamente, Laís. E assim, convido vocês a lerem os relatórios ou assinarem os relatórios dos melhores fundos para ver a composição no detalhe aqui. O máximo que eu posso falar é que realmente é uma carteira extremamente diversificada. Como a Laís falou, a gente tem aqui commodities, títulos americanos, a gente tem ativos americanos, fundos assim, carros-chefes lá fora também, que não são tão fáceis para o investidor pessoa física também fazer a sua alocação. Então é um super veículo para você ficar antenado aí e fazer a sua alocação. Agora, para finalizar, do lado da Asset, uma notícia importante, né? A gente fez a notícia ainda em outubro da saída do Giant, né? E, inclusive, esse movimento já foi realizado em conjunto com o relatório. Assim que saiu o relatório, a gente fez a saída da Giant. E até ao meio de dezembro, se eu não me engano, é dia 10 de dezembro, a gente já deve finalizar esse movimento. Não é um movimento tão demorado quanto, por exemplo, aqueles que a gente fez no começo do ano e que a gente está 98% feito, mas tem uns 2% que a gente só vai conseguir finalizar em 2026. Essa saída aqui já está finalizada, pessoal. E só para comentar esse movimento, Pedro, a gente gosta bastante da Giant, né? Ela é uma das gestoras sistemáticas mais longevas, mais antigas e que se consolidaram mais, principalmente naquela época que os sistemáticos ganharam bastante espaço aqui no Brasil, né? Mas a gente tinha alocação importante no Zaratustra, né, em todas as carteiras, no Melhores Fundos Multiestratégia, no Multimercados, no Retorno Absoluto, na Nova SP, na Superprevidência 1 e 2 e no Superprevidência Multimercados. Mas o Zaratustra, em janelas recentes e suficientemente longas, já tinha demonstrado uma redução relevante aí na sua performance, né, na sua consistência em janelas de 1, 2, 3 anos e até períodos um pouco mais longos que nos acenderam alguns alertas aqui. Além disso, na parte de estrutura, a gente viu movimentações relevantes no time, né? Saíram cerca de 40 pessoas nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, e uma reformulação no processo de investimentos ali com a implementação do Foundation, né? Aquela iniciativa que buscava otimizar os custos de operações dos fundos, né? E buscar novas fontes de alfa, que a gente sempre esteve muito animado e continua animado com a evolução disso, mas isso não tem traduzido em alfa para o portfólio, né? Além da estrutura da gestora que tem reduzido, ela chegou a bater próximo a 7,5 bi ali em 2021, 2022, hoje está próximo dos 500 milhões. Então, tudo isso nos levou a retirar a alocação neste momento do Giant Zaratustra. A gente continua acompanhando a estratégia, a casa, gosta muito, somos muito próximos deles, né? A gente mantém a recomendação do Zaratustra aqui na série justamente por isso, né? Porque a gente quer continuar monitorando de perto a evolução da estratégia, e a gente, eu particularmente, gosto muito da iniciativa sistemática, né, de ter essa possibilidade de diversificação em portfólios, porque de fato os fundos sistemáticos são grandes diversificadores, você pode rodar qualquer tipo de indicador aí que você vai ver que eles têm esse fator como um benefício grande, né, da classe, mas a gente tomou a decisão de fazer esse movimento para as carteiras, né? E aí, como você falou, isso vai ser em breve refletido nos FOFs também. Maravilha. Bom, pessoal, alguma informação adicional que vocês gostariam de falar? Estamos caminhando por encerramento aqui. Eu acho que é importante a gente bater na tecla do Prev agora, né? A Previdência é um veículo que ela é, obviamente, muito atrelada à aposentadoria. Mas o que a gente tem feito durante vários anos aqui na Empíricos, a Empíricos, ela é pioneira nessa parte de previdência para a pessoa física, é mostrar que, na verdade, a Previdência, ela é um veículo que ela pode... Ele é muito flexível, ele traz diversas vantagens, né, dentre elas a tributária para o investidor, e aí o Alexandre fez esse mês um relatório que ficou super completo, muito legal, que a gente pode até pensar em disponibilizá-lo, né, de forma aberta aqui. Seria até legal se o pessoal comentasse, se tiver interesse, né, comentasse aqui no vídeo, porque esse relatório ficou muito bom, porque ele traz, inclusive, motivos que a gente fala de motivos não óbvios, né, para você investir em previdência. Então, assim, previdência não é só para aposentadoria. Ele é um instrumento que ele pode ser usado e pode levar a objetivos de uma forma muito mais estratégica, muito mais inteligente para a pessoa física. Então, é super interessante. Leiam o relatório. Se vocês tiverem
interesse no tema, dúvidas, nos mandem perguntas. A gente tem bastante material em relação a isso e a gente realmente acredita que a Previdência, né, um bom fundo de previdência, ele pode ser usado de uma forma muito estratégica para a pessoa física aqui. Então, acho que esse é meu recado final. Aproveitem o final do ano. Quem ainda não tem, faça seu plano de previdência, entenda qual que é o melhor plano para você e se ele não encaixa em algum tipo de estratégia que você pretende fazer, que não é necessariamente a aposentadoria também. Isso é um instrumento que ele é pouco usado, mas ele é extremamente poderoso. Exatamente. Eu falo que a Previdência foi muito maltratada pelo passado que tinha no Brasil, né? O brasileiro tem um estigma muito forte contra a Previdência, mas para mim, trabalhando na indústria já há algum tempo, eu falo que para mim é o veículo mais poderoso, na verdade, e como você disse, um dos mais flexíveis também. Se você não tem uma previdência, algo está errado. Então, convido vocês a lerem o material, quem já for assinante, comentem aí aqui embaixo pra gente, se vocês quiserem, pra gente disponibilizar um link aqui para vocês também, tá, pessoal? Bom, muito obrigado pela participação, Laís, muito obrigado pela participação, Ale, e você também, caro espectador, muito obrigado por participar mais uma vez aqui conosco, e até a próxima.